Deuteronômio, Josué. Glória a Deus. Os irmãos que puderem ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Amém. Livro de Josué, capítulo 5, versículo 14 e 15. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo o Israel, e temeram como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. Amém? Podeis tomar seus assentos, glorificando o nome do Senhor, que Ele é digno. Amados, quando nós começamos essa campanha, os irmãos que estão nos visitando hoje pode estar achando estranho ter uma muralha no meio da igreja, porque isso foi o Deus que colocou no meu coração, irmãos. Por quê? Porque você só falar da muralha é difícil às vezes a pessoa visualizar. Então a muralha de Jericó, ela impedia o povo de alcançar as bênçãos que o Senhor já havia prometido quando o povo estava no deserto. Então essa muralha que está no meio da igreja, ela é simplesmente figurativa, mas é para os irmãos imaginar o tamanho da muralha que tem na vida de cada um. O inimigo, ele constantemente fica colocando muralhas nas nossas vidas. E eu fico imaginando, irmãos, convido os irmãos agora a imaginar comigo. O povo tinha ficado 40 anos no deserto, seguindo uma promessa, buscando uma promessa que Deus havia feito, que daria para esse povo uma terra que emanava leite e mel. Esse povo caminhou durante 40 anos, e depois de atravessar o Rio Jordão para receber a promessa do Senhor, existia uma muralha, e eles sabiam que a bênção estava depois da muralha. Eu fico imaginando, irmãos, aquela multidão de pessoas olhando para aquela muralha terrível que teria que ser transposta. Muitas vezes, irmãos, trazendo isso para as nossas vidas, a gente acorda de manhã com uma muralha enorme que nós temos que passar. E a gente olha e pede para Deus a direção do que nós devemos fazer, de que forma que nós temos que vencer essa muralha. A muralha de Jericó, irmãos, tinha 5 metros de largura. A casa de Raabe, a prostituta que guardou os espias de Josué, era construída em cima da muralha, para os irmãos terem só uma noção do tamanho que era essa muralha. Pelas mãos humanas jamais cairia. Qual o tamanho da sua muralha? Qual o tamanho da sua muralha? Você já pensou nisso? Você já pensou que com a sua mão essa muralha não vai se mexer? Que com a força do seu braço
essa muralha ela vai continuar perpetuamente na sua vida? Mas o povo de Israel, acampado nas campinas de Jericó, eles tinham um líder, um homem de Deus, que seguia exatamente o que Deus mandava. Sabe qual que é a primeira coisa, irmãos, que eu aprendo desse capítulo de Josué, nesses 2 versículos? Vamos acompanhar na Bíblia. Louvado seja Deus. A primeira coisa, no capítulo 5, versículos 14, 15 e 16: temor ao Senhor. Josué tinha temor, e ele ensinou o povo de Israel a ter temor a Deus. Livro de Provérbios: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se você perder o temor ao Senhor, meu irmão, minha irmã, você acabou com a sua fé, porque tudo que você fizer vai ser normal. Sabe por que tudo que o mundo faz é normal? Porque eles não têm temor a Deus. Minha filha veio aqui à frente e disse que na área do direito a gente convive, na área penal, com os piores seres humanos da terra, e a maioria deles não tem temor a Deus. E continuando no livro de Josué, hoje nós vamos aprender 7 dias. Hoje nós vamos aprender as 7 qualidades que o cristão tem que ter. Capítulo 6, versículo 3 a 5. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: vós, pois, todos encontraram? Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo voz o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Outra coisa que eu tenho que aprender aqui, que nós temos que aprender aqui: você quer receber a bênção de Deus? Você quer ser abençoado? Você quer ter uma vida próspera? Você precisa pôr ordem na sua vida. Queridos, não existe prosperidade, não existe fé que cresça se você não tiver ordem. As coisas para Deus tem que ser com ordem e decência. As coisas na tua casa tem que ser com ordem e decência. As coisas do seu trabalho tem que ser com ordem e decência. As coisas do seu estudo tem que ser com ordem e decência. Senão você não chega a lugar nenhum. Até quando nós estamos acometidos de doença, de alguma doença, você vai no médico, o médico receita o remédio para você. Você tem que obedecer rigorosamente a ordem que ele coloca na receita. A cada 6 horas, a cada 12 horas, a cada dia. Até para isso, irmãos, nós como crentes temos que aprender a ter ordem na nossa vida. Comece a colocar a sua vida em ordem, e você vai ver como que você vai prosperar. Não adianta querer fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma. Deus não habita no meio da confusão.
Tem casa, irmãos, que a gente visita, que a gente entra, vai tropeçando nas coisas. Mas peraí, você não consegue colocar a sua casa em ordem? Como você quer que Deus age na sua vida? Você chega no escritório da pessoa, os papel para todo lado, você pergunta um negócio, a pessoa fica revirando para achar o papel. Irmãos, você chama a pessoa para fazer um serviço na sua casa, ela vai procurar a ferramenta. Comece a colocar em ordem a sua vida. Perdi a hora do serviço, por quê? Esqueci de colocar o relógio para despertar. Vamos, irmão? Você acha que vai vir um anjo te acordar para você ir trabalhar? Ordem, irmão. Ordem. Ah, eu não fui na faculdade ontem, não fui na escola ontem, perdi a prova. Mas quem que tinha que lembrar você que tinha prova? Ordem. Você precisa calcar a sua vida com ordem, senão você não vai chegar a lugar nenhum. Até a bênção você vai perder se não tiver ordem na sua vida. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa que nós aprendemos. Terceira coisa, irmãos, capítulo 6, versículo 11 ao 17. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, e entraram no arraial, e ali passaram a noite. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca do Senhor, iam andando e tocavam as buzinas, e os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia, e voltaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam 7 vezes naquele dia. Somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez a buzina, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Amém? O que eu aprendo aqui, irmãos? Obediência. Imagina você que saiu do deserto, atravessou um rio, está acampado em frente a uma muralha, aí aparece um cara falando que você vai ter que rodear a cidade 7 vezes. E não é só rodear a cidade, não, nós temos ordem. Primeiro vão os sacerdotes, os homens armados, depois vem a arca, depois vem o povo. Ordem. Para receber a bênção, sua vida tem que estar em ordem. Obediência. Muitas vezes a gente vem na igreja e Deus usa o profeta para falar com a gente, e a gente não dá ouvido. Muita gente dá ouvido para conselho de ímpio e não abre o coração e nem o ouvido para o que o profeta está falando. Temos que obedecer, irmãos. Obedecer. E obedecer não é obedecer o evangelista, não é obedecer o pastor, é obedecer o que o Espírito Santo fala no teu coração. E muitas vezes nós se tornamos desobedientes. O Espírito Santo fala, incomoda, e você não liga, se faz de surdo, endurece o coração e não faz aquilo que Deus está pedindo para você fazer, mas quer receber a bênção. Terrível, irmão. Terrível, meu irmão. Obediência. Obedeça a Deus. Ah, eu não vou
vou mais na igreja porque tem uma irmã que não olha para mim. Ué, você vai na igreja por causa da irmã? Eu venho na igreja por causa de Jesus, porque é só Ele que pode me salvar. Irmão aqui nenhum me salva, só Ele. O máximo que o irmão pode fazer aqui é orar para mim. Daí para adiante é só Deus. E aí, porque o irmão falou alguma coisa, não vou mais na igreja. Ora, na igreja de Jesus, a igreja não é do seu irmão, a igreja não é do evangelista, a igreja não é do pastor, a igreja de Jesus Cristo. E se você tem a cabeça de Jesus, não é verdade? Precisamos ter obediência com as coisas de Deus. Quarta coisa, irmãos, que o crente precisa aprender. Talvez isso eles aprenderam no quarto dia: perseverança. Sabe por que eu admiro o testemunho de Jeová, irmãos? Porque desde que eu me conheço por gente, eles batem na porta da minha casa, e eu sempre não dou atenção, mas eles nunca desistem. Imagina se nós tivéssemos essa persistência. Muitos aqui que estão aqui essa noite já convidaram irmãos, já convidaram mãe, já convidaram o pai, já convidaram o vizinho do lado, o vizinho da frente, o vizinho dos fundos. Uma vez a pessoa não veio, eu já fiz a minha parte. Já convidei, a pessoa não foi, já fiz a minha parte. Não, irmãos, persistência, perseverança. Imagina aquele povo que rodeou a cidade uma vez, não aconteceu nada, 2 vezes, não aconteceu nada, 3 vezes, não aconteceu nada. Conheço muita gente que já tinha desistido. Eu não vou mais rodear a cidade coisa nenhuma, não. Esse cara está louco, meu. Eu não vou mais na igreja ouvir aquele pastor falar, não. Toda quinta-feira ele fala a mesma coisa. No domingo também eu não vou, não. O evangelista toda vez fala a mesma coisa. Perseverança, irmãos. Aquele povo perseverou na fé. Eles acreditavam naquilo que o profeta deles falou, naquilo que Deus mandou passar para o povo, que aquela muralha ia cair. E hoje ela vai cair em nome de Jesus. Todo impedimento que tem na sua vida, hoje cai por terra em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Passaram-se o 4º dia, e o povo aprendendo com Josué. 5º dia, o povo precisava, sabe o que? O que muitos aqui precisam essa noite: acreditar no impossível de Deus. O meu problema é impossível, o homem não pode resolver. Eu sei, porque é nessa hora que meu Deus age. Ele só age no impossível, porque o possível eu e você podemos fazer. Esse é o nosso Deus. Você tem que acreditar. Talvez aquele povo ficasse olhando para a muralha, procurando uma rachadura. Não, mas será que já começou a cair? Será que já começou a rachar? Muitos aqui talvez estejam perguntando: será que a minha bênção já está chegando? Será que o Senhor já leu o que eu escrevi na bênção? Será que os anjos do Senhor já estão batalhando no meu impedimento? Isso tudo aqui, irmãos, é impedimento na minha vida. É tudo impedimento. É pouco? E a minha bênção, só isso eu pedi para Deus. Porque se Ele tirar isso, eu recebo isso. Nós temos que confiar e acreditar no nosso Deus, que Ele é o Deus do impossível.
Quinto dia se passou. Sexto dia. Sexto dia, eu acredito naquelas irmãs que já estavam puxando a outra. Vamos, irmã, não desiste não. Vamos, irmão, não desiste não. Deus vai fazer. Deus faz. Eu acredito que muita gente veio aqui hoje, que alguém pegou na mão, puxou. Sexto dia. Fé. Para testar o nível da sua fé. Capítulo 6, versículo 16. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor os tem dado a cidade. A pessoa acreditou e teve fé. A Bíblia fala que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente, você diria para aquela montanha: parta daí, ela sairia do lugar. Eu já vi muitos relatos, irmãos, e muitos testemunhos de médico, que a pessoa está doente, uma doença incurável, e o médico fala para a pessoa: você tem fé? Porque é só Deus que pode te curar. E aí a pessoa volta no médico, faz os exames e ela não tem mais nada. O médico fala: a sua fé te curou. Porque pela mão do homem foi feito o possível e o impossível, mas a tua fé, sabe o que eu aprendo aqui? Nós temos que exercitar mais a nossa fé, irmãos. Nós temos que viver mais pela fé. Hoje em dia nós estamos vivendo só pelo que nós vemos, pelo que nós enxergamos, pelo que nós podemos pegar. E a sua fé? Como que você tem exercitado a sua fé? A sua fé é só o que você vê, é só o que você pode pegar. E o mundo espiritual? E a batalha que está se travando na porta dessa igreja agora? Quantos milhares de anjos estão nos protegendo aqui agora? Olhe pelos olhos da fé. Quantos milhares de anjos protegeu você até você chegar aqui hoje? Ou você achou que o inimigo queria que você viesse aqui hoje? Quantos impedimentos ele colocou na sua vida hoje para você não estar aqui? Sabe por quê? Porque ele sabia que hoje você vai ser abençoado em nome de Jesus. E a batalha está rolando lá fora, irmãos. E a batalha está lá fora. Ou vocês acham que é nós que vamos derrubar a muralha? Somos nós, não, irmãos. Deus, Ele só está nos preparando para usufruir das nossas bênçãos. Aleluia. Glória a Deus. E aí, quando Josué falou para o povo, no 7º dia: agora é hora de nós avançarmos. Todos aqueles que perseveraram, que confiaram, que temeram ao Senhor, que fizeram com ordem e decência, puderam desfrutar da vitória. E é isso que você vai receber do Senhor essa noite, a sua vitória, porque você persistiu. Quantos aqui não teve convite de festa? Mas Deus, Ele foi tão minucioso, irmãos, que Ele colocou essa campanha para terminar no último domingo do ano. Sabe por quê? Porque 2019 para você não vai ter barreira em nenhuma área da sua vida. Essa é a mensagem que o Senhor tem para nós essa noite. A sua muralha está caindo hoje, os impedimentos estão caindo hoje.
porque 2019 será um ano de prosperidade espiritual, de prosperidade financeira, de prosperidade na sua vida, no seu relacionamento, na sua saúde. É ano de prosperidade do cristão. Eu tenho crido em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. As bênçãos, irmãos, para nós. Aquele povo que estava acampado lá nas campinas de Jericó, eles tinham uma promessa de receberem a terra prometida. Hoje nós temos a promessa de Deus para um casamento saudável, para uma saúde estável, sem desemprego. Deus vai abrir porta de emprego, já abriu porta de emprego durante essa campanha, eu sei disso. E uma coisa muito importante, irmãos, a gente tem visto tantas pessoas se matar, tirar a vida, se suicidar. Sabe por quê? Porque existe um vazio dentro dessas pessoas, e não importa se tem dinheiro, não. Esse vazio só Jesus preenche. E Deus está dizendo que esse vazio Ele vai preencher em 2019. Você vai sentir a necessidade de vir para a casa do Senhor. Você vai sentir a necessidade de adorar a Deus, de louvar o nome dEle, de pregar o Evangelho, de estar à frente da obra. Deus vai fazer isso na sua vida. No final do ano que vem, você vai estar aqui dando testemunho, dizendo: aquela campanha da muralha fez com que eu me transformasse num homem temente a Deus. Eu creio nisso em nome de Jesus. Ele fez isso comigo. Ele fez isso comigo. Eu era ateu, não acreditava em nada, duvidava de tudo. Até que um dia Ele apontou e falou: é esse que eu quero. E onde Ele me colocou? É assim que Deus age, meu irmão, minha irmã. Quanto mais você se esconder, não importa onde você vai estar, Ele vai lá te buscar. Uma vez, irmãos, eu fui para a praia. Tinha 20 e poucos anos. Eu fui com uma turma para a praia. Pensa num cara que tirava sarro de crente. Se eu vi um crente com uma Bíblia debaixo do braço, irmãos, eu tirava sarro. Fazia piadinha. E um dia nós fomos para a praia, eu e uns 20 amigos mais ou menos, namorada, enfim. E ficamos lá, sábado à noite, fomos para o centro da cidade, num parque de diversão que tinha um tobogã no parque, e foi todo mundo no tobogã. E estava tendo um culto numa igreja quase em frente, irmãos. Sabe o que eu fiz? Chamei os meus amigos, falei assim: ó, vamos cantar uma musiquinha de crente? Todo mundo olhou para mim. Tinha umas sobrinhas minhas que conhecia esse corinho também. Aí eu comecei assim: quem é crente com certeza bate palma. Mas irmãos, eu falei isso para tirar o sarro. Quem é crente com certeza bate o pé. Imagina 20 pessoas cantando isso, irmãos, no centro da cidade, assim de gente. Mal sabia eu que Deus estava olhando lá de cima e dizendo: é você mesmo que eu vou pegar. E daquela turma que estava comigo, irmãos, os cabeças, todos se converteram e todos servem a Deus. A minha boca estava profetizando que um dia eu ia ser ministro do Evangelho. É assim que Deus age na nossa vida. Portanto, se você está aqui hoje, eu não sei de que forma que você entrou aqui hoje, não sei de que forma que está o seu coração, não sei se alguém magoou você, não sei de que forma, como que Deus te trouxe aqui essa noite, mas receba o renovo de Deus para a sua vida e creia que o ano de 2019
Deus vai mudar a sua história, vai virar o cativeiro, porque não vai ter mais impedimento na sua vida, e você vai poder servir Deus com o seu coração puro e limpo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou ler o capítulo, mais uma parte do capítulo aqui, irmãos, para nós entendermos depois o que vai acontecer também. Capítulo 6, versículo 17, versículo 18, irmãos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém, toda a prata e o ouro, os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão ao tesouro do Senhor. Amém? Então o que vai acontecer, irmãos? Nós vamos dar as 7 voltas hoje, em silêncio, da mesma forma que está na Bíblia. Todos em silêncio, vamos dar 7 voltas. Depois que nós darmos as 7 voltas, eu vou pedir para todos os irmãos entrarem em oração, de olhos fechados, que é o tempo que nós vamos estar movendo as coisas aqui no meio do templo. Então, em nome de Jesus, a hora que eu pedir, você vai fechar os seus olhos e só vai abrir quando eu disser para você abrir. E quando eu disser para você abrir, você vai abrir seus olhos glorificando bem alto o nome do Senhor, porque essa muralha vai cair hoje em nome de Jesus. Amém? Gostaria de estar chamando o irmão Ademir, filho dele. Vamos estar louvando o Senhor com dois hinos. Glória a Deus, louvado seja Deus. Eu gostaria que toda a igreja cantasse com irmãos. É um hino bem conhecido. Vamos adorar a Deus. Só Ele é digno de todo louvor, toda adoração. Aleluia. Louvado seja Deus.